capítulo de número louvado seja Deus. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo de número, glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos, irmãos, do capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 3. Versículo 2 diz assim: levantou-se Davi, o rei Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baala de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. Versículo 3, presta atenção. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram na casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando da casa de Abinadab, que estava em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, tamboris, com pandeiros e címbalos, ou cimbalos. E chegando à eira de Gnacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender, ou a balançavam. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi ficou triste, porque o Senhor abriu uma rotura em Uzá, o matou Uzá, e chamou aquele lugar Perez-Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém. Mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Diga comigo, 3 meses. 3 meses. Abençoou o Senhor Obed-edom em toda a tua casa. Agora é importante, nós vamos para o versículo 17. E introduzindo a arca do Senhor, puseram no lugar na tenda que Davi amara, e ofereceu Davi holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocausto e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Presta atenção, versículo 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde aos homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo para a sua casa. Versículo 20, presta atenção. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro, contraste com Davi, e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje os seus olhos da serva e dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que ao teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre esse povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Perante o Senhor me tenho alegrado. Vou repetir: perante o Senhor eu me tenho alegrado. Agora, irmãos, Salmo de número 100, para a gente terminar a leitura aqui, só um versículo do Salmo 100. Hoje nós vamos aprender com Davi algumas coisas aqui. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hino, louvai-o e bendizei o seu nome. E você diz amém. Amém. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor,
pelas vidas que o Senhor trouxe aqui, pelas vidas que o Senhor trouxe aqui. Sabemos, meu Deus, que somos falhos, pecadores, cheios de defeitos, mas que a Tua palavra venha achar um lugar em cada coração, e principalmente na minha vida, Senhor, porque eu vou estar, meu Deus, a direcionar aquilo que o Senhor, meu Pai, me determinou na tarde desse dia. Fala conosco, perdoa nossos pecados, falhas e nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus, igreja. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aumenta um pouco em meu retorno aqui, Felipe, por favor. Meus irmãos, eu quero pedir sua atenção, ou um pouquinho. Quero a sua atenção, e minha voz já está bem fraquinha aqui. Se eu dar qualquer grita que eu fico sem voz. Deus, irmãos, durante a caminhada do povo à terra prometida, Deus pediu Moisés para construir uma arca. Aquela arca representava o quê? Presença de Jesus. Aonde aquela arca estava, era como, irmãos, nos dias de hoje essa Bíblia estivesse. Hoje na igreja, a presença de Deus para mim, quando eu olho uma Bíblia, eu já lembro da presença de Deus. Se no culto não tiver Bíblia, se não tiver a pregação da palavra, está faltando muita coisa, porque o mais importante em um culto é a pregação. Quando eu vou num culto, irmãos, que as pessoas pulam, cantam, até cantam hinos a Deus, e soam, sai suado, todo mundo suado, e chega no final do culto, eu não escutei a palavra, faltou muita coisa, porque o principal é a pregação da palavra. Dentro da Arca da Aliança tinha alguns utensílios importantes para nós, na história bíblica. Tinha uma vara, uma pedra e uma comida. Lá dentro da Arca da Aliança tinha o maná, a vara de Arão que floresceu e a pedra com os 10 mandamentos. Ou seja, a palavra de Deus estava dentro da arca. A vara que floresceu, que representa prosperidade, poder de Deus, provisão de Deus, que Deus era com aquele povo, porque a vara de Arão foi colocada num momento, se você estudar um pouquinho, Arão, irmãos, ele era sacerdote. O povo se levanta contra Arão e fala assim: não, nós não queremos Arão como nosso líder. E Moisés falou: então vamos fazer o seguinte, pega as varas. Naquela época, irmãos, era de costume o sacerdote carregar uma vara, assim como o pastor carregava a sua vara, o sacerdote ele tinha uma vara, e eles pegaram as suas varas, cada um pegou a vara e colocou a vara que florescer. Esse vai ser o que Deus escolheu. Aleluia, Jesus. Florescer, irmãos, fala de quê? Fala de vida, fala de escolha. Ou seja, o cristão ele precisa, irmãos, florescer a presença, a imagem, a semelhança de Deus na vida deles. E a Bíblia diz que no outro dia, quando eles chegaram lá, somente a vara de Arão tinha florescido. Ou seja, quando fala de flor, irmão, fala algo belo. Ela floresceu, ela nasceu folha. Porque aquela vara, quando corta-se, ela morre, ela seca. Mas quando Arão, irmãos, colocou lá e Deus escolheu Arão, Deus falou assim: o homem que eu escolher vai florescer essa vara. E a vara de Arão amanheceu cheio de folhas. Imagine que até flores. E a Bíblia vai dizer, igreja, que esse povo carregava essa arca era toda de ouro, toda cheia de ouro. E a Bíblia diz que esse povo tinha que carregar, os levitas tinham que carregar a arca da aliança nos ombros. Ou seja, a presença de Deus, irmãos, não é para ser carregada na vida das pessoas de qualquer jeito. Tem o jeito certo, a forma certa, a maneira certa. Não é de qualquer jeito que você fala que aquele fulano tem a presença de Deus. Só tem a presença de Deus, irmãos,
quem está diante dessa palavra aqui. Senão, não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que essa arca acompanhou esse povo, irmãos, durante toda a trajetória do deserto. Só que a Bíblia vai contar a história de um sacerdote chamado Eli. Um sacerdote que servia a Deus em Siló. Isso aqui é lindo. Ele sai, a Bíblia diz que Eucana e Ana saem de Ramá e vai para Siló. Quando chega em Siló, irmãos, a Bíblia diz que os filhos de Eli eram chamados na Bíblia de filhos do diabo. Isso é sério. O filho do sacerdote Eli eram conhecidos como filho de Belial, filhos de Satanás, dos demônios. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Eli desobedece a Deus porque ele desonrou o ministério que Deus colocou nas mãos dele. Ele era gordo. Ele era bem gordo. E a Bíblia diz, irmãos, que certo dia os filisteus vieram para lutar contra Israel. Quando eles vieram, irmãos, a Bíblia diz que os filhos de Eli pegaram a arca. Vamos pegar a arca, porque os filisteus têm medo da arca de Deus. Eles pegaram a arca de aliança e foram para a guerra. Só que nada adianta, irmãos, eu ir para a guerra com a palavra. O que adianta eu ir para a guerra, irmãos, cantando hinos? O que adianta eu ir para a guerra, irmãos, dizendo que eu sou crente? Se Deus me conhece, se você não está reto diante de Deus, se conserte, porque na guerra espiritual só vence quem está reto diante do Senhor. Glória a Deus. Eles perderam a batalha e perderam a presença de Deus, que era a arca da aliança. Eli estava sentado numa cadeira no segundo pavimento, e ele era gordo, as pernas das cadeiras quebrou, ele caiu para trás e quebrou o pescoço, morreu. E a Bíblia vai dizer que esse povo pega a arca da aliança, os filisteus, e leva para a sua terra, o templo de Dagon. No templo de Dagon eles começaram a festejar. Isso aqui, irmãos, imagina a cena. Eles achando que venceram, eles achando que ganharam, e a Bíblia diz que eles colocaram a arca de Deus lá para ser o que? Humilhada. Festejaram. Dagon, ele é o nosso Deus. Dagon destruiu nossos inimigos. E a Bíblia diz, irmãos, que eles deixaram a arca lá à noite. No outro dia, Dagon estava caído. A imagem de Dagon, né? A imagem de escultura. E eles falaram isso, eles levantaram a imagem de Dagon, e depois eles saíram. Quando voltou, Dagon estava sem cabeça, sem os braços, a imagem de Dagon. Eles temeram, e a Bíblia diz que Deus tocou naquele povo com um problema nos homens, tocaram nos homens. Os homens, irmãos, ficaram cheios de um problema chamado hemorroidas. Deus tocou nos homens. Pastor, o que foi? Olha na Bíblia. E as pessoas, os homens que não morreram, ficaram doentes graves. E Deus tocou, irmãos, nos filisteus. Os filisteus temeram, e a Bíblia diz que eles correram do templo de Dagon e levaram para outra terra deles. Chegou lá, morreu um bocado de gente. Eles tentaram levar a arca de Deus, a presença de Deus, deixar a presença de Deus, a arca da aliança, em vários lugares, não deu certo. Sabe por quê? A presença de Deus, irmãos, ela não está em todos os lugares. A presença de Deus está no ambiente que tem adoração, no ambiente que tem homens e mulheres que servem a Deus com sinceridade. Deus, irmãos, a presença dele não está onde tem idolatria, onde tem feitiçaria, onde tem morte, onde tem matança. A presença de Deus está onde tem um povo reunido que dá glória, que é servo e que serve a Deus com alegria. E eu creio que esse povo está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que eles pegaram a arca da aliança e falou: vamos tirar essa arca daqui. Levaram a arca da aliança para dentro do terreno de Israel. Fizeram, irmãos, vou usar a palavra, fizeram uma de ouro, um rato de ouro. Olha o que eu vou usar, e uma hemorroida de ouro. Isso aí a Bíblia te diz, não estou eu não.
E levaram achando que Deus, irmãos, se agrada disso. Deus não se agrada com ouro, prata, mas Deus se agrada de um coração disposto. Só que a Bíblia diz, irmãos, que esse povo coloca a arca da aliança lá e vai embora. Eles acham a arca da aliança, o povo na terra de Israel já. Eles encontram a arca da aliança, só que eles ficam com medo da presença de Deus. O povo, irmãos, quer ficar. O povo que conhecia a presença de Deus estava com medo da presença de Deus. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui. Tem gente, irmãos, que está na igreja, mas que tem medo da presença de Deus. Tem medo de receber o Espírito Santo. E se eu cair, pastor? Caiu, irmão. Quantas vezes você já caiu no mundo? Ó. Pastor, e se as pessoas rirem de mim? Deixa rir, eu quero ver, irmãos, zombar daquele que Deus escolheu. Aleluia. Pode rir. Porque tem gente que vem na igreja, mas tem medo de receber a presença de Deus. Eles têm medo das consequências. Irmão, sabe o meu medo quando eu ia na igreja as primeiras vezes? As primeiras vezes que eu fui, era de cair. Porque eu pensava, se eu cair aqui, o que vai ser de mim? E eu, pessoa que não, eu via a minha esposa de bufo no chão. Falei, ela já caiu, agora só falta eu. E ela caiu no chão, irmãozinho. Mas ela caiu, né? Deus fez um processo de libertação na vida dela. E eu ficava duro. Ai. Os obreiros vinham colocar a mão na minha cabeça. Eu não caio. Quero ver aquele que é escolhido de Deus não cair. Deus pega o homem que acha que é alguma coisa e põe ele para se prostrar, para mostrar para nós que é melhor cair na presença de Deus do que cair nas mãos de Satanás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um dia eu fui no culto, irmãos, um pastor pregando. Eu falei, Deus, eu não caio, eu não caio, eu não caio. Deus me pegou lá no meio do público, das pessoas, dos irmãos. Quando eu acordei, eu estava no altar caído. Ri, mas foi bênção demais aquele dia. Porque eu levantei entendendo que eu nunca tinha sentido algo tão maravilhoso na minha vida. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, Glória a queridos? Deus. É a presença de Deus, quando ela vem, ela faz a diferença. Eu caí naquele dia, mas eu me levantei diferente. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que na presença de Deus a tristeza, a angústia, a solidão, o mal, todo o mal tem que bater em retirada e a alegria tem que saltar. A bênção de Deus salta contigo. Você prostra na presença de Deus, mas você se coloca de pé, porque você entende que o Deus que te chamou, Ele vai te usar nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz que quando levou a arca da aliança, ó, tem uns aqui que tem medo de receber a presença de Deus. Tem, segura. A Bíblia diz, irmã Elenice, que coloca a arca da aliança na casa do homem chamado Abinadab. Ficou na casa de Abinadab 20 anos. Segura essa aqui. 20 anos. Nesse intervalo, irmãos, Deus escolhe Saul, Deus rejeita Saul, Deus escolhe Davi, Deus levanta o nome de Davi. Davi cantava hinos e Deus se manifestava. Davi derrubou Golias, Davi derrotou todos os seus inimigos. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava na vida do jovem Davi. Aleluia, Jesus. Glória Quer a Deus. vencer? Vença com a presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que passa-se o primeiro livro de Samuel todinho. Chega no segundo livro, me chama a atenção algo. Davi é nomeado rei de Israel. Deus escolheu o seu ungido, colocou ele no trono.
E a primeira missão de Davi é buscar a presença de Deus e trazer para Jerusalém. E ele faz isso, ele monta a sua comitiva. Aonde a presença de Deus está? Tem 20 anos que a presença de Deus está na casa de Abinadab. Me chama a atenção uma coisa: Saul foi rei de Israel e não se preocupou em buscar a arca da aliança. Tem crente, irmãos, que está na igreja, mas não se preocupa de buscar a presença de Deus. Tem gente que está na igreja, mas não se preocupa em orar, não se preocupa em ler Bíblia. Eu não falo só de culto. Eu falo, irmãos, que a gente tem que se preocupar. A presença de Deus está lá em Montes Claros. Eu vou de pé, mas eu tenho que trazer ela para cá. Onde que está a presença de Deus, pastor? Aonde estiver, irmãos, vai buscar. Pastor, mas a presença de Deus está onde eu estiver. Não, irmãos, tem hora que nós estamos ausentes daquilo da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Estamos fracos, estamos precisando de ajuda. Aonde que eu busco ajuda, pastor? Hoje, irmãos, a presença de Deus, irmãos, está na vida de homens e mulheres sinceros. E eu creio que eles estão aqui nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que Davi vai buscar depois de 20 anos. Só que quando ele chega lá, irmã Renata, eles fazem um carro novo, colocam os melhores soldados, os melhores adoradores. O que a Bíblia diz em Levítico? Que a presença, a arca da aliança deveria ser carregada nos ombros. Eles colocam a arca da aliança em uma carroça, num carro novo, zerado, uma Ferrari nos dias de hoje, pouso em cima de uma Hilux, cara. E Deus, irmãos, não se agradou disso. A Bíblia diz que Deus, irmãos, na primeira oportunidade, Deus mostrou que Ele não estava se agradando da maneira que estavam carregando a arca da aliança. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. Presta atenção, segura isso aí. Quando mata Uzá, a Bíblia diz que Davi temeu, porque ele viu que ele estava carregando a arca da aliança de uma maneira que não estava agradando a Deus. E eu quero trazer uma questão, uma pergunta para a igreja aqui esta noite: como nós estamos carregando a presença do Senhor? Será que a presença de Deus, irmãos, está sendo carregada da maneira certa? Cuidado que Deus, Ele ainda mata, permite muita coisa acontecer na nossa vida. Davi, irmãos, temeu tanto que ele pegou a arca da aliança e colocou na casa de quem? Quem lembra? Obed-edom. Veja, um homem escolhido por Deus, casa simples, pastor, casa humilde. E a Bíblia diz, irmã Neide, que colocou a arca da aliança lá. E Davi deixou lá e foi embora. E eu imagino que Davi falou para ele assim: ó, matou um ali, cuidado. Matou um ali. Você já viu quando uma pessoa que... Deixa eu contar uma história aqui. Fui pregar, o evangelista Flávio estava comigo numa cidade esses dias aí. Chegou lá o pregador que ia pregar depois de mim. Ele fala que já matou muita gente. Aí quando ele fala isso, irmãos, na frente das pessoas, as pessoas regalam ele. Já matei gente demais, pastor. Mas hoje, irmãos, ele tinha a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na vida dele. A Bíblia diz, irmãos, que 3 meses ficou na casa de Obed-edom. O que aconteceu com a casa de Obed-edom? Prosperou. Diga comigo, prosperou. Diga, Deus abençoou. Ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. Tem gente, irmão, que está na igreja a vida toda. Tem gente que está na igreja a vida toda, mas nada acontece diferente. E tem gente que chega hoje, amanhã Deus já está usando. Sabe por quê? É a maneira que você trata a presença de Deus.
A presença de Deus, irmãos, não é para ser tratada de qualquer jeito. A presença de Deus, irmãos, é para ser honrada, é para ser respeitada. Abinadab, irmãos, ele ficou com medo da arca e nada fez demais, simplesmente deixou na casa dele. Pastor, mas eu tenho a presença de Deus? Tem. Então faça valer a pena a presença de Deus na sua vida. 3 meses Deus operou na casa de Obed-Edom. 3 meses Deus usou Obed-Edom. 3 meses, irmãos, houve uma grande prosperidade. 3 meses Deus abençoou. 20 anos nada aconteceu. Tem crente, irmãos, tem igreja, tem pastores, amigo meu, que eu conheço eles há muito tempo reclamando, murmurando, que nada dá certo. Sabe por que não dá certo? A gente às vezes trata a presença de Deus de uma maneira errada. Ei, a presença de Deus não é um título. Eu tenho a presença de Deus, não. Quem vai dizer que você tem ou não são as suas obras, as nossas obras. Se a minha obra testifica que a presença de Deus está na minha vida, aonde eu passo tem um dizendo: é homem de Deus, é mulher de Deus. Paulo passava, as pessoas diziam: lá vai o homem de Deus. Eliseu passava, as pessoas diziam: lá vai um profeta de Deus. Elias passava, as pessoas diziam: lá vai um profeta. E eu quero te dizer, quando nós passamos na rua, o que é que as pessoas dizem? Lá vai um profeta. Aleluia. O que é que as pessoas dizem? A presença de Deus, ela é linda. Quem gosta de ter a presença de Deus, ele diz amém. Amém. Glória a Deus. Você tem tratado a presença de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Davi, irmãos, falou assim: peraí, vamos embora, deixa na casa de Obed-Edom que nós vamos voltar. 3 meses Davi volta e uma surpresa grande. A casa de Obed-Edom tinha prosperado. A arca da aliança estava dizendo para aquela casa, dizendo assim: eu entrei numa casa que me honrou, eu entrei numa casa que soube me tratar, eu entrei numa casa que soube andar em minha presença. Irmãos, a presença de Deus não é para você ter medo. Tem gente que quando caiu na igreja não cultua mais. Deus chama a gente para cultuar. A presença de Deus, irmãos, ela está aqui, então deixa ela ser derramada na tua vida. Leva ela para a tua casa, que vai haver prosperidade, vai haver sinais, milagres e maravilhas lá. Aleluia. Glória a Deus. Mas a presença de Deus, ela precisa mudar e fazer diferença na nossa vida. Oh, glória a Deus. A presença de Deus, ela é especial demais. Demais. Como que a gente está tratando a presença de Deus? 20 anos, quantos anos que você tem na presença de Deus? Já foi batizado com o Espírito Santo? Já leu a Bíblia toda quantas vezes? Você ora quantas horas você consegue orar de joelhos? Você ora todo dia? Ou só na hora de dormir, na hora de levantar? E na hora que termina de almoçar, você lembra: eu já terminei, eu orei. Como que a gente está tratando a presença de Deus no trabalho, na escola, na rua? Será que as pessoas veem em nós a presença de Deus? Respeita a nossa imagem como homem e mulher de Deus? Isso é sério. Eu cheguei num lugar, a pessoa falou assim: por respeito ao pastor, não vou falar um negócio aqui. Ou seja, as pessoas têm que nos respeitar como cristãos, irmãos. A Bíblia diz que Davi volta lá, a presença de Deus mudou a casa, e ele falou assim: vamos levar para Jerusalém. E agora, irmãos, ele leva da maneira certa. Ele coloca a arca da aliança nos lombos dos levitas, eles vão adorando o Senhor, sacrificando ao Senhor. E Deus começa a trabalhar na vida dos levitas. Eu não sei qual louvor, mas se fosse eu cantava um louvor carregando a presença de Deus para Jerusalém. Um louvor que diz assim: Ele é exaltado no céu, Ele é exaltado no
presença de Deus contagiava o caminho. Aonde Davi passava, irmãos, a Bíblia diz que ele veio dançando. Ele veio dançando. Hoje, irmãos, a dança, ela é sensual demais. As pessoas